ao invés dele tirar a foto, ele começou a filmar isso. Então mostra o cara me convidando. Olha que coisa maluca. A gente tem a gravação do cara convidando. Tem no YouTube. Aí tem o cara convidando a gente pra abrir o show deles. E é engraçado que ele falou, e a turma inteira dele lá, o pessoal da equipe dele, não tava acreditando, eles estavam rindo. Ele falou, não, tô falando sério, você quer abrir o show amanhã? Eu falei, então vou desmarcar minha passagem de volta, vou marcar mais um dia de hotel e eu abro o show. Olá, mais um MacCast aqui pelo macplay.tv, pelo MacPlay no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim. Seja bem-vindo a essa plataforma que tem o DNA do Mackenzie, que traz aqui pessoas das mais variadas, dos mais variados assuntos para falar de tudo aqui e dentro do Mackenzie. Hoje a gente está muito feliz de ter aqui com a gente um cara que é ator, tradutor, humorista, ventríloco. Bom, vamos saber da história dele, o Warley Santana. Osmar, cara, que prazer estar aqui, cara. Prazerzaço. Obrigado pelo convite. Tô feliz, sabe que cara. Sua câmera é ali, né? Eu achei ela ali, eu tava procurando ali. Falei, um prazer estar aqui. É o cara de mídia, né? De mídia. Tô olhando pra vocês. E aí, cara? E aí, que bom, cara, te encontrar. Como que faz tempo, né? Muito tempo, faz tempo. Cara, vem cá. Você tem uma ligação com a Igreja Presbiteriana, já vou falar, porque você me falou isso agora e eu fiquei... Total. Que isso? Cara, total. Você é presbiteriano? Sou da Igreja Presbiteriana. Quer dizer, tô sem tá fora da comunhão. Tem engasguei pra falar. Tô sem frequentar faz um tempo. Meus pais frequentam até hoje. Meu irmão também. Meu outro irmão também. A família toda, cara. Caramba. Eu nasci no berço E tenho mais. Quando a gente começar a falar de boneco, vou te falar que a influência foi dentro da igreja. Por isso que tem total conexão com o que a gente tá falando aqui, cara. Que loucura, cara. Olha, eu te conheço há muito tempo, eu não sabia disso. Pois cara. é, sim. Olha que legal. E aqui o nosso instituto é um instituto presbiteriano Mackenzie. Claro, né? sim, Enfim. conheço bem. Cara, você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, cara. Aonde? Perto da Avenida Paulista ali. Na maternidade. Na maternidade. No táxi, na Avenida Paulista. Onde você morava? Eu morei... Quando eu nasci em Pinheiros, aí depois passei a vida, adolescência e infância na Casa Verde. Ah, é? Tem uma história legal da tua vida, uma loteria, que envolve loteria. Como que é isso? Cara, sim, essa história tem. Vamos puxar lá no fundo, né? Cara, são poucas as pessoas que eu conheço, na realidade só conheço uma, que foi meu pai que ganhou na loteria, cara, sim. Seu pai ganhou na loteria? Ganhou na loteria. Bacana, conta a história inteira, pô. Quando ele falou, nossa, quando eu nasci, ele falou, nossa, ganhei na loteria. Não foi isso. Vai ser difícil editar, vai ser difícil editar esse programa. Na realidade, sim, ele ganhou, foi loteria esportiva. O ano, você lembra, Julião, que a gente comentou... 71, foi antes de eu nascer. Ou tinha um ano, alguma coisa. Não, foi antes de eu nascer. Foi 72, nasci em 77, 72. Ele ganhou na loteria esportiva uma grana equivalente hoje a 12 milhões de reais. Mentira. Né? Traduzindo para o dinheiro de hoje. Ele era um trabalhador de classe média baixa. Trabalhador que tinha um carro e uma casa. Com o trabalho, tinha trabalhado. Ganhou na loteria, perdeu tudo e ficou sem carro e sem casa. Mentira. Não, mas ele Sério. perdeu tudo em quantos anos? Em 20 anos, 15, 20 anos. Mas se você for colocar numa timeline das agruras da vida, é isso mesmo. Só que o que é muito legal, e aí eu de novo falo da questão de como a lição e tal, é a mesma pessoa, com grana e sem grana, dizem os amigos, e a gente percebe, não é uma coisa que ele amargura, não é uma coisa que ele amarga, não é uma coisa que ele fica... Mas aqui, desculpa insistir no assunto, mas assim, a pessoa perder 12 milhões em 20 anos, a pessoa tem que gastar muito. Ele ganhou muito mais dinheiro que isso depois, né, com as empresas. Mas o problema é sempre de como gerir, né? É gestão, porque... Quando eu ouço alguém falar, não, tem que diversificar investimentos, me dá aquela dorzinha no coração, mas hoje é diferente. Mas ele tentou fazer isso. Então, por exemplo, com a grana, ele abriu uma transportadora, por exemplo. Atendia Brasil inteiro e atendia cervejarias, Antártica e Brahma, na época, né? Não era ainda... Aí rolava uma baita grana. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Abrir um posto de gasolina, um supermercado. E aí um vai querer cobrindo o outro, vai dando problema num, vai chamando o outro, vai o outro. Quando ele viu, acabou. Estava mais endividado do que
do que tinha. Você foi uma criança pobre, rica, pobre. Exatamente. Sempre pobre, rica, pobre, sempre... E sempre vivendo nos dois mundos, sempre. Sempre. Mas isso desde sempre, também pela criação. Então, nunca... Mesmo quando tinha grana, eu estudava em escola pública. Ah, é? E fazia... Aliás, eu cresci no Matão, entre Burro e Saladrão, desde o começo. Fiz desde do pré até o terceiro colegial. O segundo colegial. Daí eu tive que parar. Ginásio. O ginásio. Antiga, né? Fiz a madureza, né? Que sei lá que os velhos falam. Agora, você é um cara assim, muito espirituoso, né? Mas você é tradutor. Sua primeira profissão é tradutor. Tradutor e intérprete, é isso? Você é o cara Sim. que se chegar um gringo aqui falando, você começa a traduzir em português, assim? Sim. Tem essa... Sim. De onde surgiu isso? Então, cara, eu comecei a estudar inglês muito cedo, eu tinha 9 anos, porque eu vi um filme e falei, quero aprender esse negócio. Eu tinha 9 anos e eu falei, mãe, quero estudar inglês. Minha mãe nunca estudou inglês, meu pai nunca estudou inglês. Eu gostei, vi um filme e falei, cara, quero isso. E aí comecei a estudar inglês. Só falando de timeline, com uns 17 anos eu fui pai e precisava começar a trabalhar. Caramba, não, peraí, é muita história. É loteria, pai coisa. Adolescente, boneco. Boneco, tem muita coisa. Aí eu gostava de boneco. Mas aí, cara, aí comecei a trabalhar como professor de inglês. Gostei muito, comecei a viajar como intérprete. E daí, a minha primeira viagem como intérprete foi com o Alexandre, que era meu aluno, dono da Cacau Show. Ah, o dono da Cacau Show. E aí a gente fez a Europa, fizemos alguns países ali. Então, se eu sair falando aqui uma cabeça, você fala inglês? Ou não, é o contrário que é o seu? Não, pode ser versão. Versão é melhor ainda. É mesmo? Quer dizer, não tô treinado pra isso, mas faz muitos anos que eu não faço. Entendi. Mas sim. Estamos aqui no MacPlay. We are here at MacPlay. Uma plataforma exclusiva do Mackenzie. Uma plataforma de audiovisual, conteúdos que vão do negócios, a educação e esportes com o DNA do with the Mackenzie. DNA of Mackenzie. Você muda até Cara, você muda até a entonação. Cara, ator, né, velho? Eu embromei, não é inglês que eu falei. Não, mas sim, eu fiz muito isso, cara. Muito, legal, muito. Cara. Aí comecei a fazer, e aí eu me especializei em inglês e espanhol. Então eu fazia muita simultânea interpretação do inglês para o espanhol. E aí as empresas, como tem escassez de profissionais com essas coisas, idiomas, né, de partida e de chegada aqui, eu comecei a trabalhar muito. Viajou 15 países, mais do que 15, mas sim. E aí, depois, fiquei maluco e larguei tudo. Mas isso é uma outra história. Né? Agora, aqui, voltando um pouquinho à timeline, como essa palavra, pelo jeito, é a palavra da do linha episódio. Linha do tempo. Com 17 anos, você foi pai. Fui pai, cara. Então, você tem uma filha de 25 anos? 26 anos. E como é que foi isso? Acabou de se formar engenheira na Unicamp. Olha que legal. Pode falar de outra faculdade? Pode. Desculpa. Unicamp, se fosse aqui em São Paulo, ia ser no Mackenzie. Boa, obrigado. Mas um pai adolescente, uma mãe adolescente também? Também, mais ainda, né? Porque eu tinha 17, ela tinha 16. Nossa, e como é que foi essa experiência? O que trouxe para você de skill, assim? Todos, né, cara? Que a vida é difícil. E olha aí, falando de linha do tempo, foi quando meu pai faliu de vez, foi quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida. Nossa. Então, todos os anos daquela grana acabou de vez nessa fase. E você falou, pai, olha, tem mais uma coisa aqui, ó. E meu pai, muito espirituoso mesmo, assim. Ele falou assim, é um clichê, mas que funcionou muito pra mim, que foi assim, é vida, não é morte. Que venha, vai ser ótimo. E foi. E ele tava acho que certo. tem a questão da formação também, não tem? A formação... Tem. Né, presbiteriana, cristã, sei Sim, lá. provavelmente. Acho que sim. Com que idade você largou a tradução? Cara, eu tinha uns 20 e poucos anos, já estava com uma carreira, entre aspas, consolidada, viajado, tinha trabalhado para a CNN quando o Bill Clinton veio para o Brasil como intérprete, tinha feito, sei lá, essas simultâneas, fazia para Coca-Cola, fazia para 3M, fazia... Então era assim, eram em grandes empresas, muito jovem, e aí comecei a fazer faculdade de tradutor e intérprete, e aí pirei nisso. E aí eu estressei, que eu comecei a trabalhar numa empresa que chama IT Media, que eu fazia a versão, que era do português para o inglês, para Reuters, e fazia as matérias aqui. E comecei a ficar muito estressado, que eu era o único da redação que era o tradutor. O resto era tudo jornalista, fazendo matéria a milhão, e eu traduzindo a galera ali. E aí eu fiquei estressado, uma amiga minha, olha, faz teatro para dar aquela desencanada, desestressada. Fiz teatro.
tinha 2 meses de curso de teatro, peguei o primeiro comercial, o que eu ganhei no comercial pagava mais do que 10 traduções, eu falei, vou viver disso. Me enganei de novo, mas foi ótimo. Foi aí que eu larguei tudo. Fui muito criticado, mas larguei e valeu a pena, cara. E a tua primeira experiência como ator foi em comercial, né? Foi em comercial. Nossa, fez muita coisa, né? Mais de 200, né? Mais de 200? Mais de 200. Caramba, tipo o quê? Me dá alguns exemplos. Pode falar marcas? Pode falar tudo, né? Pode. Friboi, acho que é a mais conhecida. Uma na Espanha que eu gravei, que foi Brahma Mundial, que o Ronaldo driblava um touro. Ronaldo Fenômeno. O Fenômeno. Na época eu jogava no Real Madrid lá, gravei lá com ele. Só esse, foram 2 vezes. Foi o primeiro comercial mundial da Brahma. E aí a gente fez, o Lécio Rabelo também, um ator maravilhoso. Foi junto. Eu lembro que você dá a Manco. A Manco também, é verdade, não tinha esquecido. Era bom. A Manco. Era muito bom. É porque você tem uma cara um pouco assim de qualquer coisa. Comum. De qualquer coisa. Você imagina que os caras que eu fiz pra 30 países. Coisa. Você parece muito o Fabiano do César Menotti Fabiano, você sabe. Então, cara, são 3. Você parece o César Menotti e o Fabiano. E os dois, eu sou a junção dos dois. Mas pareço o Danny DeVito, mas também pareço. Fiz o comercial com Malvino Salvador, que eu fui o... Você tá falando com... Não é com um boneco, né? Vamos só não, é que o Júlio, ele é a minha memória, cara. Ele é... Esse é o boneco que ele faz, né? É que a gente tem um boneco Duda, que ele faz os... Que ele é a minha memória no programa. Olha lá, a Dália. Parece um louco, né? Mas então, sim, Malvino Salvador. Sei lá. Malvino Salvador. Propaganda eu fiz... Cara, olha, pra você ter uma ideia, assim, que aconteceu uma vez, eu fiz um comercial da Vivo. 5 anos depois, eu peguei outro comercial da Vivo. E o diretor, no set, chegou... Olha, eu queria te mostrar uma referência. E aí, eu queria que você fizesse mais ou menos assim. Aí o cara mostrou o comercial. Era o meu comercial 5 anos atrás. Falei, cara, sou eu. O cara ficou sem graça, falou... Você quer que eu faça igual a mim mesmo? E olha que interessante, porque... Você tava muito diferente? Você tinha, sei lá... Sei lá, acho que ele nem se ligou, né? Falou, é assim... aquela que você sabe como que é, cara. Não, esse cara não... A gente não é aquele... Né? Acho que alguém falou... Mostra essa referência pro cara aí. Mostra aí, cara. Você sabe que é assim. Com todo respeito. Não, é um pouco, vai. Não, é bastante. É bem meio largado. O cara não viu que era eu ali. Agora, e jogador de futebol? Cara, tem muitos... Tem isso também, né? Você não foi jogador de futebol também? Fui, cara, sim. Fui. Meu irmão foi mais longe, sabe o que eu admiro? Não sei se eu admiro mesmo, mas sabe você o que eu acho dó, né? interessante? Não sei se eu admiro ou se eu tenho dó. Cara, é que são coisas muito diferentes. Meu nome é Warley. Warley Atório. É o meu apelido, cara. Que é aleatório, cara, não faz sentido. Como você fala assim, eu sou agricultura, gastronomia, música, é uma coisa que então, não tem cara, ligação. Mas imagina o cara na agricultura, pegando a comida, fazendo uma bela gastronomia e ouvindo uma boa música. Mas é uma forçação tá tudo ligado. Mas você jogou profissional? Joguei, cara. Mas assim, tentei jogar, né? Joguei na base do Corinthians aqui. Que time você torce? Eu estudei, torço pro São Paulo. Eu também, pô. Que legal, eu também. Pô. Beleza, sensacional. Parabéns. Joguei na base. Aí rolou, eu fui fazer um curso de pedagogia nos Estados Unidos. E fui jogar bola com os caras na faculdade. Aí tinha um olheiro que falou, cara, sou o olheiro do Galaxy. Do Los Angeles Galaxy, você não quer... Porque, assim, modéstia à parte, eu já tinha desistido do futebol. Mas aí o cara curtiu... Quantos anos você tinha aí? Uns 18, 19. Aí eu fui como intérprete pra Europa com o Alexandre, voltei e fiz um V no mundo. Fiquei um dia e fui pros Estados Unidos fazer o teste no Galaxy. E aí fiquei lá um tempo, mas não me adaptei, porque tinha número de estrangeiro na época. Então rolou, joguei, mas não joguei do jeito que eu queria. Tava no time B, aí treinava com outros caras. Mas não foi um negócio fácil, assim. E aí, depois... Porque assim, teve os comerciais todos e tal, e de repente teve o CQC, né? Ou antes teve alguma teve coisa? Bastante coisa. Não, eu sei, mas... Não, mas sim. O CQC foi porque eu fiz um filme, e aí de novo, cara, quando eu falo que as coisas estão conectadas estudei inglês. Aí precisavam de um curta-metragem para ser feito em inglês. E aí me convidaram para ser o ator desse curta. O cara que foi o diretor desse curta era o assistente de direção do longa-metragem do Rinha, do Galvão. E aí eles chegaram e falaram assim... Olha, eu conheço esse cara. O cara me chamou como protagonista do longa dele.
E aí me chamou como protagonista. Depois acabaram rolando outras coisas, mas tinha Léo Mijorim, tinha a Paola Oliveira, tinha uma galera bacana. E Todo aí, mundo deu certo? todo mundo deu certo. Ele sim. Não, pô, tô falando. Tamo junto. Mas aí rolou. Fiz o filme, conheci a Mara Carvalho, que tinha uma peça, que tinha um personagem que Mara era Carvalho, canadense. esposa do Antônio Fagundes. Ex-esposa, né? E na época ela era atual do Marco Luque. Do Marco Luque. Boa, é verdade, verdade. E aí Que na época tava no Terça Insana. Na época tava no Terça Insana. Que foi, pra quem não sabe, o Terça Insana foi o pioneiro desses shows de palco. Não era stand-up, mas era o show de personagem, palco. Sim. Acontecia toda terça num clube que ficava ali perto da Vila Madalena, ali, né? Perto do Largo da Batata, ali, né? Sim, exato. E ali foi um embrião dessa nova safra de bons humoristas, né? E o Marco Luque tava lá detonando. Sim, fazia já o Jackson 5. E o Garçom, e todos. Quem passou por lá foi Luiz Miranda, né? Que fazia... Luiz Miranda, a Grace. A Grace é a Grace Janoucas, Gui Zeda. Verdade, que tá na Gazeta. Que é a véia. A véia, a véia não, é a tia. Senhora. A tia. Caramba, cara. A véia, tia. E aí, bom, você conhece a Mara Carvalho. Aí a Mara me convidou pra fazer a peça. E aí o Luque gostava da peça e tal, falou pro diretor do CQC, que era o Diego Barredo, vai ver a peça. Ele foi ver a peça, gostou, me chamou pro CQC. O Luque já tava no CQC. Já tava nos trâmites, né? Porque o CQC não tinha começado ainda. A gente nem sabia direito o que era CQC, né? Uhum. E aí o cara, você tá afim de querer fazer um programa? Falei, sei lá, vamos aí. Aí ele mostrou a referência, falei, cara, legal demais. E no CQC você tinha um papel específico, conta aí. Que é o assessor de imagem. Que eu chegava pra... O Danilo fazia, né, isso tudo antes de começar a gravar. Ele era já o inexperiente. O Danilo Gentili. Gentili, é. Ele é não, porque eu fico aqui só tentando traduzir. Eu fico imaginando o cara que é mais novo. Sim. Aí ele o mais novo nem sabe o que é CQC, cara. Pois é. Você fala CQC, vocês sabem o que é CQC? Sabe. Mas é que eles são de audiovisual. Mas o cara, não sei se a galera... Será que tem? Tem? Hoje em dia a galera sabe, né? Depende da idade, eu acho. Depende da idade. Bom, mas enfim, aí o Danilo Gentili fazia o inexperiente. Fazia um repórter inexperiente. E aí eu seria o experiente. Que aí chegava pro cara e falava assim... olha, Osmar... Fora do ar. Cheguei fora do ar pro gravando. Cara. Só que a gente tava gravando. Ele achava que não. Mas a gente gravava tudo. Então eu falava, Osmar, tô chegando aqui no seu gabinete. Tudo bem? Como é que você tá, tudo cara? Bom. Ele vem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou entrar aqui. Quando eu entrar, você finge que tá trabalhando, tá bom? Falava isso pros políticos. Tudo em Brasília. Tudo em Brasília e também no Sul. A gente foi pra vários lugares. Aí a gente começava e a gente mostrava eu falando isso e também mostrando o quadro. E aí o cara fazendo, e os caras falavam. Eu falava assim, não, corta. Só que não cortava, continuava filmando. Falei assim, vamos fazer o seguinte, Osmar, é legal você mostrar um lado mais família, cara. Fala uma frase, sei lá, a família é a célula máter da sociedade. Você pode repetir essa? Tá bom, então vamos lá, gravando. Osmar, você tem alguma frase sobre a família? Aí o cara falava o que eu tinha falado. E a gente mostrava tudo. Nossa. Então você imagina... Que sacanagem. Sacanagem que foi isso. Nossa. E foi maravilhoso, eu faria tudo de novo. Mas foi muito polêmico. Foi muito polêmico. Foi muito. Porque assim, eu acho que naquele momento da história, 2008, 2009, né? Mais ou menos isso, né? Porque hoje eu acho que a internet, depois, né, de tantos canais e tal, ela quebrou um pouco a quarta parede e trouxe o bastidor muito forte para... Todo mundo conhece um bastidor. Sim. Né? Hoje, então, como o cara grava também em casa e tal... Então, mas naquela época ainda... Não, e não só isso. Ainda não tinha tanto... né, os bastidores era o quê? Video show e Entertainment Television. Né? Assim, é verdade, E aí, no caso ali, a gente estava mostrando um bastidor político. Exato. Então, que nunca é mostrado, né? Sempre o cara... Então, imagina o quanto os caras não ficavam, né? Sim. Você teve algum problema jurídico? 4? 4, mas eu não, a Band, né? Eles responderam. E isso foi o que me falaram lá, de orelhada. Não chegou em mim. Uhum. Mas no meu contrato já tinha isso, né, previsto, que qualquer problema era a Band que ia responder. E a Band foi sensacional. Respondeu tudo.
E você acha que isso foi o motivo, de repente, de, olha, gente, esse quadro tá pesado. Pra nós aqui, a gente não tem... Cara, de ter caído minha cabeça? É. Sim, eu acho que sim. Caído minha cabeça. Não, que caiu o quadro, na verdade. Porque depois você ficou conhecido também. Tem, né? Sim, Depois mas que não dava mais pra fazer Mas é que também. tinha um monte de ideia, né? A gente já tava até gravando outras coisas. De repente, que saiu, acabou. Aí, vamos fazer o concurso do Oitavo Elemento, que entrou a Mônica. Que entrou a Mônica Iose. Então, aí foi o oitavo. Eu era o Oitavo Elemento, né? Então, tá bonito, tchau. O Arlen Santana. O Tasso, Arlen Santana, muito obrigado. E eu não sabia, né? Puxa. Mas foi legal demais, cara. Até hoje colho frutos dessa experiência, desse lance, desse... E isso também te colocou dentro de um cenário de humor. Exato. Ou você já tinha um pouco disso? Cara, pela publicidade, pelas peças de teatro, eu tinha, só que eu sempre achei que eu não tinha, que eu não tivesse. Então, assim, eu sempre fazia grupo tapa, né? Então eu achava que o negócio era shakespeariano. Aí quando eu ia ver, meus papéis eram sempre assim. Que ninguém te levava a sério. Né? Ninguém nunca me levou a sério. É. Mas também, cara, mas você tem um negócio... Eu te conheço há muitos anos. Você é muito cara de pau, cara. Muito obrigado. Esse papel, cara, só podia ser... Porque você tem a capacidade de falar um absurdo com uma cara de sacristão que, bicho, não tem, entendeu? Então, mas o Diego, ele testou algumas pessoas. O meu teste foi com o Eimael. Eimael? Eimael. E eu fiz ele cantar esse slogan, como chama isso? O jingle. O jingle dele em samba. E aí os caras curtiram e falaram, nossa, é você mesmo. O teste foi com o Eimael, mas infelizmente isso não foi ao ar. Mas ficou na lembrança. E aí você entrou na cena do stand-up, do humor e tal. E aí, como é que foi isso? E aí foi com o apoio dos caras, né mesmo? O Danilo falou, velho. Na época ele falava assim, né? Agora ele já é... já tá quase um senhor, né? Já é um senhor. Velho, faz aí, cara. Faz stand-up, te ajuda aí. Ele e o Rafinha, né? E aí eu falei, putz, é verdade. E não deu outra, cara. Eu comecei a fazer e comecei a trabalhar muito com isso. E muito, mas muito, absurdamente. Foi também uma onda, assim, né, cara? Tinha uma galera que fazia, né? Essa onda que foi avassaladora, assim, né? Foi que começou com Mansfield, aí veio Danilo, Rafinha, o pessoal do Rio, o pessoal do Porchat do Rio. Cláudio Torres Gonzaga, uma galera... E aí a coisa começou. E aí depois uma nova... E agora tem uma nova geração que agora tem uma que... Nossa... E que já vem muito mais preparada, muito mais ligada, vem com as nossas piadas de uma forma muito melhor. Eu lembro que tinha um livro, cara, que rodava, que era um livro, não vou lembrar o nome nem a autora, mas que era tipo uma bíblia do stand-up, que rodava nos grupos, falava assim, olha, baixa esse livro, você lembra disso? Ela é referência... Judy Carter. Judy Carter. Ela é referência até hoje, cara. Mas tinha uma coisa assim, como ninguém nunca tinha feito, lê Judy Carter. A Marcela Leal que falou, lê isso. Lá tem a fórmula pra fazer uma piada de stand-up, e a galera... Isso é muito legal, cara, porque ela ainda é referência. Depois pintaram outros, o próprio Léo Lins fez o dele aqui no Brasil. Né? Quer dizer, traduziu, ótimo tradutor. Beijo, um abraço, Léo Lins. Traduziu bem, ele é o melhor tradutor que eu. E aí ele traduziu... professor de educação física, você sabe. Sim. Por isso que ele faz capoeira. Aí E aí, cara, é referência. Não, é ótimo o livro do Léo Lins, agora falando sério. Não, eu sei. Mas eu lembro que... Porque eu falei do livro porque a primeira geração nem sabia muito bem como fazer. Tinha um preconceito com piada, né? Lembra? Não, mas isso aí é Ari Toledo. Não, isso não pode. No começo, né? Agora... Não, agora o cara... Não podia nem imitação. Não podia. Lembra? Aí eu lembro que tinha o Japa com o Antônio Celso, eles faziam uns personagens. Nossa, os caras odiavam. Falavam, não, mas isso aí não é humor. Isso não é humor. É isso que eu tenho medo, cara. Porque o que é humor? É humor que tem... O que é a liberdade das pessoas? O que a gente tá achando o que é certo e o que é errado? Hoje isso faz mais sentido pra mim ainda. Exatamente. Cara, e aí entrou a ventriloquia. É claro que tem muitos detalhes, mas vamos ali. Sim. Cara, e aí... Porque assim, você deve ser muito irrequieto. Conviver com você deve ser horrível, né, cara? Cara... Cara... Porque é muito irrequieto. Eu tenho um aqui na equipe que é assim, cara. Tem dia que se cansa. Quem que é, cara? Não vou falar, não.
Oh, pode falar, não. Falar não, mas tá tá de azul. Vou falar não, mas tá de azul. Mas é muito criativo. É. Ideias. E tem né? Mas mantém? Ou é TDAH também? TDAH também. Como todos nós aqui nessa sala, eu acho que todos nós. Legal. Cara, mas e aí você... A ventriloquia. O que acontece? Rolou... Aí os caras ficaram com dó, falaram, pô, mandar... O Diego Barredo de novo falou, Warley, cara, preciso falar com você. Tem uma proposta O Diego aqui. Barredo... Vamos explicar pra quem... O Diego Barredo era o diretor da Band nessa época. Um dos topzera lá da Quatro Cabeças na época, né? Que depois virou outra coisa, e eu nem sei se o que é hoje. Nem existe. Não existe mais. Né? Nem sei quantas cabeças tem. Não tem. Caíram, né? Caíram todas, Cortaram as quatro. cabeças. Aí ele falou, eu acho legal do jeito que ele falou, Warley, tem uma proposta pra você, que você apresente um programa com o Marco Luque. O Marco Luque. Que é um amigo. Eu falei, cara, apresentar um programa junto com o Marco Luque, sensacional. Fui lá pra Quatro Cabeças fazer a reunião com ele. Ele falou, é o seguinte, você vai apresentar o programa com o Marco Luque, mas você vai ser esta aqui. E aí mostrou a formiga. Era uma formiga? É um boneco de formiga. Ah, você não aparecia. Não, era tipo o Louro José do... E eu achei genial. Falei, cara... Eu fiquei meio assim. Aí ele percebeu, ele falou, ó, semana que vem vamos na Espanha estudar com os caras. Eu falei, tô dentraço. Espanha, opa. E foi legal demais, que daí eu comecei a fazer o boneco. O programa no Brasil não deu muito certo. A gente ficou um ano... Mas eu acho que era um humor muito diferente, muito sofisticado, né, cara? Cara, eu acho que a gente não soube fazer o nosso. Mas aí é um outro papo. Mas acho que faltou a gente entender. Tô dizendo a gente como um todo, como Band, como diretores, todo mundo. E eu me incluo nessa porque tava junto, né? Mas assim, você falar pra você que o Formigueiro, que é o nome do programa, El Hormiguero na Espanha, até hoje é a maior audiência da Espanha. Sério? Aí você pode falar, é cultural, é tal. Mas assim, só que a gente não entendeu. Esse é um problema. O fato de ter bonecos não quer dizer que é infantil. E eles sabem disso lá. A gente não soube aqui. Tinha o boneco e colocaram domingo à tarde, cara. Pra concorrer com o Faustão na época, na Globo, bombando. Difícil. Aí depois jogaram pro horário do Globinho. No Pra sábado. Não faz sentido, porque ele passa todos os dias à noite, ao vivo, na TV espanhola. Que era o horário de noite, do jogo. Como que era o formato? Eu não lembro, desculpa. Cara, são duas formigas e um apresentador. Então, você leva o convidado para uma experiência. Então, estamos aqui com o Osmar. Osmar, você gosta disso, desse tipo de coisa? Então, tinha uma coisa preparada para você. Então, sei lá... Um talk show meio... É um talk show com dois bonecos fazendo perguntas mais pesadas. E o entrevistador, não, calma e tal, e fazendo isso. E aí aparecia um mágico e chamava a pessoa, aí vinha outro. Entendi. Da Cláudia Leite foi muito legal. Tem alguns que foram muito legais. Mas assim, pra você ter uma ideia, quem vai nesse programa na Espanha? Mel Gibson, Will Smith, antes do tapa. Aliás, o Will Smith comprou os direitos para os Estados Unidos. Caramba, cara. Então, assim, é um negócio... A gente não soube... A gente tava com uma Ferrari na mão e a gente não soube lidar. A TV aberta brasileira é muito peculiar também, né, cara? Assim, a audiência... É difícil emplacar, cara. Eu acho que até o CQC foi legal demais, porque assim, o CQC foi era até mais longe do que parecia que ia. cara, porque o CQC tinha uma... Por exemplo, a linguagem audiovisual dele era um negócio fantástico para aquele momento. Que influenciou vários programas depois. Até hoje. Até hoje. Eu acho que veio primeiro ali com o Pânico e tal, mas era mais... Mas a influência do Pânico, uma vez o Emílio disse que era o CQC argentino. Argentino. Então. Mas aí você virou a formiga e aí... É verdade, sou TDAH também, cara. Tamo junto. Entrou aí no universo do... Aí eu já fazia stand-up. E aí, formiga. Aí o porteiro Zé... Nossa! André Bernardes. Nossa, velho, que antigo. Quem será que lembra do porteiro? Cara, foi o primeiro personagem. Nossa, agora você me abriu um portal na minha cabeça. Sim. Porteiro Zé, cara. Porteiro foi Zé o primeiro personagem que, talvez, de humor de internet, com... junto com os do Vilela também, né? Com os do Piologo, né? Mas antes... Mas o André Bernardes fazia o No porteiro Zé era muito... Nossa, cara, me abriu um portal na minha cabeça aqui. Ele me mandou um e-mail, falou assim, cara, olha isso. E aí demorou pra carregar o link lá do YouTube. Aí eu vi
era o Jeff Dunham, que é o ventríloco do Ahmed, o terrorista morto. Isso em 2008. 2009. Eu olhei aquilo e falei, cara, é isso. O cara faz stand-up e faz com boneco. Eu vou fazer isso. E comecei a pesquisar. Pirei nisso. E a última vez que eu tinha visto um boneco de ventríloco tinha sido na igreja presbiteriana. Olha que louco. Você lembra com quem? Lembro. Que eu escrevi no livro. O pastor Eliel e o boneco Barnabé. Cara, então eu vou te dar uma notícia. O boneco Barnabé, até o ano passado, era aqui do Mackenzie. Porque o capelão do colégio era o pastor Josué. E o pastor Josué tinha o boneco Barnabé. E o boneco Barnabé, até o ano passado, o pastor Josué aposentou o ano passado. E o boneco Barnabé foi aposentado aqui no Mackenzie, mas está com o pastor Josué. Olha que coincidência. Você sabia disso, cara? Cara, pode chorar? Não. Sério? É sério. E Existe uma gerações aqui foram influenciadas pelas pregações do pastor Josué com o Barnabé. Até o ano passado, cara. Agora ele já deve ter uns 60 e poucos, aposentou. E o boneco não... Cara, então que legal, então, cara. Olha isso, influencia. Só que eu fui pro lado mal da força, né? Porque assim. Não mal, né? Mas você sabe, aí eu fui pra comédia adulta, que é o esquema, só que também com comédia limpa, né? Na realidade. Então, eu vi no teu site essa sua. Que você diz mesmo assim, Alberto, olha, gente, eu não sou um cara que uso do subterfúgio do palavrão ou do sexo e tal. Mas é engraçado pra falar disso, cara, porque a minha influência total é a igreja presbiteriana, desde o começo. Só que a gente não deixa de falar das coisas, só que a gente fala de uma forma... Por exemplo, o que aconteceu? Eu entrei em cartaz no Folha, no Teatro Folha, por exemplo, lá no shopping... Higienópolis. Meia-noite. E a criança, por causa dos bonecos. Não fazia sentido, as crianças com sono assistindo. Eu falo, cara, mas é óbvio, porque a nossa referência de boneco então, é criança. de novo, a referência brasileira de boneco é criança. É criança. E aí eu falei assim, cara, não posso fazer um texto pesado e tal. Então a gente faz assim, Antenor, onde você conheceu sua esposa? Rua Augusta. Rua Aliás, Augusta. você quer fazer com o adulto conhece de um jeito, a criança entende como uma rua. Então a gente tem, sabe, Simpsons, que você... É claro que não tão pretensiosamente pensando, mas assim, os caras conseguem fazer qualquer idade se divertir. Sem necessariamente... Algumas piadas, alguns não vão entender. Né? Então, mas aí a gente tem essa preocupação, porque a gente sabe por isso que a gente faz tanto corporativo, por isso que a gente faz tanto resort, e por isso que a gente faz mesmo assim comedy clubs. Então a gente conseguiu achar, a gente foi pro Japão lá fazer show. Com o França? Luiz França? É óbvio, né? A tia Augusta do Japão é o França. A gente fez, cara, a gente fazia à tarde pras crianças todas e à noite nos teatros e nos comedies. Cara, olha que Mas que assim, legal. cara, até você pegar a fluência, me conta assim, a jornada foi em português. técnica. Foi... O que eu fiz, cara? Eu sou... Não, é o humor que te diverte e dá raiva ao mesmo tempo. Né? Porque tem uma técnica, assim, robusta, né? Sim, mas é que tá também. Ó, Osmar, que é muito legal falar, cara. Quando eu entendi que errar faz parte... Porque quando você faz uma interpretação simultânea... Uma vez eu fiz de médicos, tava fazendo um congresso de médicos e chegou um representante do negócio de cânula, de operação. E a mulher tinha um inglês, cara, que eu nem sei se a mãe dela entendia ela, sabe? Não ela sabe quando fala? E ela falava assim, yeah, these cannulas, essas cânulas, you can't put in children. Será que ela era fanha? Pode ser, cara. A gente não tá, às vezes não percebe. É uma coisa que não dá pra entender. Mas ela falou da cânula que e você sabe que o pode não pode é muito parecido no inglês, principalmente no americano. Então é can't ou can, né? Que pode ou não pode. Só... E aí eu não entendi. Eu falei, gente, eu não sei se ela falou se pode ou não pode usar com crianças. Quantas crianças a gente não podia matar naquele dia por causa daquilo? É importante. Aí eu bati no vidro, saí, fui lá até na frente. Passei vergonha, mas fui até lá e falei, can or cannot? Ela, não, cannot, can't. Falei, então tá bom. Então, aí voltei e falei, gente, não, ainda tem uma outra intérprete traduzindo da minha
língua de chegada para outra ainda. Era em congresso grande. Falei, não posso. Então, mas por que eu tô falando disso? Cara, eu viajei também. Eu tô falando disso. Não, sei por lá quê? porque Porque eu tô falando disso, pode cara. errar. Pode errar. Pode Pode errar. Então, assim. Olha, meu. É, Você tomou obrigado, hoje? cara. Você tomou remédio? Hoje eu esqueci. eu não De tomo. manhã. De manhã eu saí atrasado. Eu não ouvi a Rita Lee hoje. Ritalina, né? É. Mas a. E aí eu aprendi que a gente pode errar, cara. Somos humanos, e assim. Então eu sempre na coisa do tentativa e erro. E eu comecei ventriloquia sem saber ventriloquia, né? Assim, só mexia mais a boca que o boneco. Aí fui aprendendo. Aí eu fui estudar nos Estados Unidos. E aí fui lá, encontrei o Jeff Dunham. Tinha um encontro de ventrílocos. Fui pra lá. Logo de cara encontrei o Dan Horn, que era a maior... Sabe, você imagina, sei lá, no futebol, tá lá o Romário e o Bebeto, cara. Estavam os dois lá. Conheci os dois, e os dois falando, toca mais a bola assim, faz esse negócio. Entendi. E aí tinha os cursos, e aí tinha tudo. Ele falou, compra boneco com esse cara, faz isso. Aí eu falei, cara, tô em Hollywood aqui. E comecei, isso foi em 2013. E não parei mais, todos os anos, desde então, claro, com exceção da pandemia. Eu estive lá, com grana ou sem grana. Eu ia para me endividar, mas para lá aprender, ter contato com esses caras. E aí, em 2013, foi a primeira vez, já fiz amizade com os caras, eles me convidaram para um show em 2014, para eu me apresentar lá. Caramba. Em inglês. Não. E quem abriu o show, quem tava antes no palco, Jeff Dunham, o cara do Acme, terrorista morto. E eu fechei o show, você sabe a responsa. Fechei o show com o Antenor, com medo, sem saber. E o Antenor, que assim, o Antenor é muito Brasil, né? Muito Brasil e muito... Como é que você chamou ele lá? Antenor. Antenor. E aí, em inglês, para aquele público, eles foram maravilhosos, foram gente boa. Mas aí, comecei a criar uma Mas aí, carreira de novo, o dom da sua cara de pau. Cara. Porque, cara, qualquer um daria pra trás. Não. Olha, eu ainda não tô preparado. Não, mas eu acho que tem um show mais icônico, que é o da cara de pau mesmo. Então, é um assunto. É um assunto. Mas antes desse assunto, Sim. pega o Antenor pra gente. Mostra pra gente tudo. Chega mais aí, cara. É o Osmar, lembra dele? Aqueles caras, não, o cara é normalzinho, fala com o boneco. E aí? Olha quem tá aí. Ô, não. Tudo bem, seu Antenor? Melhor agora. Olha só. Tava dormindo? Aonde? Ouvindo vocês, né? Ele é um pouco mal-humorado. Ele é. Qual que é a idade do senhor, seu Antenor? 99. 99? Puxa vida, que bela saúde, né? Saúde. Fala mais perto do microfone. Cara, eu sempre tive curiosidade de saber o que tem aí atrás. Que isso, cara? Olha isso. Como assim? Como que você faz os M's e P's? Ah, boa, cara. Essa pergunta foi ótima. Eu que faço. Não é ele. Cara, são as bilabiais, né? Existem letras que não dá pra falar com a boca fechada. A P, por exemplo. Não dá. T dá. T dá, né? T. Agora, M. Então M. Você mesmo respondeu. Vamos pensar numa palavra como professor. P. Professor. Ele é meu professor. Cara, daí você pensa, nossa, eu falei. O que acontece? É uma mágica. A ventriloquia é... Não, de novo. Ele já ouviu essa história. Agora começa a dar um nervoso em quem tá desse outro lado, né? A ventriloquia é prima da mágica, né? Ah, é? Ela também usa o misdirection, né? Tirar a atenção. O ponto de atenção e tal. E aí, só que a diferença é que se você sabe o segredo da ventriloquia, isso não tira o brilho da apresentação. Existe uma substituição de letra. Então, é um novo idioma, o ventriloquês. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A palavra problema, que tem uma plosiva de pá, né? Uma outra plosiva parecida é a letra T. Problema. Ou professor, por exemplo. Então, ao invés de falar professor, ou seja, eu nunca vou pronunciar a letra bilabial na ventriloquia. Eu vou substituir. Então, eu sou professor de história. Então, a gente usa o T,
Mas quem ouve nunca vai imaginar que tem o T, porque Agora, e quando nem é existe problema? Porque problema. então, aí continua as substituições. Problema. O B substitui pela letra D de dado e o M, pelo N de navio. Não tem como falar mamãe sem ser... Não. É. E aí vai muito dentro do contexto, quer ver? Trodlena teu, cara. Trodlena teu. Você não vai falar que eu tô falando trodlena, mas eu tô falando trodlena. Eu que tô. É, exatamente, ele. E aí, então, isso é um exercício. E claro, existem substituições outras, tem outras formas, tem forma de suprimir aí é uma coisa mais técnica. Mas, basicamente, o segredo da ventriloquia é isso. E todo mundo faz isso. O Jeff, a menina que canta com a boca fechada. Outra tem uma menina que canta. Tem uma menina incrível que ganhou o American Got Talent. Darcy Lynn. Darcy Lynn. Entendi. Darcy Lina? Darcy Lynn. Ela é gringa, Darcy. é americana. Ela é incrível, assim. Tem o Terry Fator, que é outro cara que canta também. E canta muito, com boneco e com a boca fechada. E é maravilhoso, assim. E qual a história do seu antenor? Qual? A gênese dele ou de como ele apareceu na minha vida? Não, a história dele. Seu antenor, Eu nasceu aonde? casei 37 vezes. 37 vezes? Nós que a Gretchen e Sandy Júnior juntos. Entendi. E agora você é casado ou viúvo? Acabei de casar. Com quem? Qual é o nome dela? Eu sempre falo linda. Com a Ellen Roche. Com a Ellen Roche? Conhece? Conheço, da novela, do Zorra Total. Sim. Mas sério? Então, nossa, então o senhor deve ser muito charmoso, assim, né? Eu sou seus olhos. E onde vocês estão morando? Agora ali na Vila Madalena. Entendi. E olha, você não trouxe ela por quê? Não, né? Trabalho é trabalho. Ela dá trabalho. Mas e aí... Vai eternamente. Vai, não para nunca mais. Mas a ideia é que ele tem cada boneco tem a sua história e tal. Mas o antenor foi, cara, eu vi num site, quando eu tava no formigueiro, me apaixonei. Eu imagino. Eu olhei e falei assim, cara, é muito legal esse boneco, eu quero. Entrei em contato com o fabricante. Tem um pouquinho de Scooby-Doo, não tem? Tem, a voz dele tem. Tem um quê de Scooby. Sim, tem o Scooby, tem, sim. E ele parece uma mistura do Ariano Suassuna. Com, né? E pode ser bem-humorado e mal-humorado. Esse rosto dele pode ser bem-humorado e mal-humorado, né? E aí, qual que é o mote dele, assim, da graça dele? Ele rola muito improviso, né? E ele é um galanteador nato, assim. Acho que ele lembra muito meu avô, assim. Então, ele é um galanteador e ele ele vê uma senhora na plateia, assim, tipo uma forma muito educada, como a gente estava falando. Claro. Mas ele tem os chavecos. E aí ele começa a conversar, perguntar do casal. Você é casado? Sou casado. Legal. E aí ele fala assim... Achei que você ia continuar. Não, mas no show ele continua. Então ele fala... eu falo, seu tenor, não vai chavecar a moça, né? Tem um homem do lado dela. Cada um olha para onde quer. Não. Tô dizendo que ela deve ser casada. Não. Como você sabe? Ela tá feliz. E aí continua, e vai falando. Aí ele começa a chavecar, mas assim, tem texto vários... seu também? Texto meu, texto doado, texto dos amigos. Faz esse chaveco, porque é o legal, de cada show tem chaveco novo. Hoje eu postei um que eu queria ser vesgo. Queria ser vesgo, por quê, Santenor? Só pra te ver 2 vezes. Então, e ele vai, e a galera vai se envolvendo com o show e vai... Tem isso também, né? De você falar uma palavra que é mais difícil, aí você, como o Arley... Reforça. Sim. Mas, cara, aqui de perto, assim, pertinho, dá até pra ir, porque você me contou. Sim. Mas não dá pra ver mesmo, cara. Não dá. Então, isso é legal. Mas é difícil, hein? É difícil, mas Trodlena. Trodlena nasceu. Trodlena nasceu. E você faz uma cara também. Tem que fazer. É uma posição, né? De ventriloquia, que a gente chama de posição ventriloquial, que é a que você tem que travar. E também tem a vida que você dá a ele, Exato. né? Porque tem ventríloco que, bicho, o cara tá falando daqui, tá falando aqui, o cara se deixa cair, né? O que mais vale é que ele tenha uma vida diferente da minha, assim. E aí, isso é muito legal. Não, e a atenção, aí o déficit de atenção, então, vai pro... Então, mas daí quando tem o hiperfoco também, né? Quando você tá ali, nada te derruba, cara. Cara, e como que é o mecanismo aí atrás? Nesse é o mais simples possível.
É o de luva que a gente fala. Esse aqui você enfia a mão. Só a mão. É. Nossa, eu tô até... Dá uma certa aflição. Sim. Porque a gente já viu ele, né? Ó, esse é o mais simples que tem. É tipo um fantoche. Entendi, é um fantochão mesmo. É. Aqui no fim. Olha aí. Mas pra... olha. E aí, cara? Beleza? E aí, agora eu vou te entrevistar. O que você ainda tá na minha Eu vida? tô com um pouco de aflição. Fiquei com um pouco de aflição. Normal. Eu vi você tem quantos bonecos? Ah, cara, hoje, mais de 20. Hoje, Mais de 20? Que tem o da TV Cultura, né, que são, sim, são sim. os bonecos, mas de ventriloquia temos uns 14, que usa cada por Porque peça tem o são menino... 6. Tem o Plínio, tem o Antenor, tem a Marta. Aí tem o Louro Lelé, que agora não é mais Mané. Porque agora a Ana Maria Braga fez o dela virar Louro Mané, que era o meu. E, aliás, eu que indiquei o menino. O cara. Tá lá. E eu adoro a Ana Maria Braga. Ah, é? Eu Ana já Maria Droga? Eu entendi. Eu já casei com ela. Ah, você já foi casado? Você é ex-marido da Ana Maria? Sim. E aí, como é que ela é? Ela cozinha bem. Mas e aí tem tem o Digo, tem, cara, sei lá, tem Eu vi, alguns. o Plínio, ele tem mexe o olho, O Plínio, né? ele é muito articulado, cara. E é o E mais aí caro. o que é? Mão? Aí aqui na mão, um bastão e tem o... Fui lá no The Noite, lá, o Danilo pegou, eu mostrei pra ele, ele quase derrubou, quase que... Falei, cara, Nossa. não faz isso, velho. E aí tem, até pus esse no Instagram lá, no Reels, Mas lá. é um É um instrumento musical, porque são gatilhos. Então, um mexe a sobrancelha, o outro mexe o olho de lado, o outro sorri, o outro sorri só em cima. Nossa, E que aflição. Cara, mas é um treino, hein? É um treino. Quanto é um treino. tempo de ensaio, assim? Pra Cara, você... foi um ano pra começar a aprender a mexer nele e depois a gente ainda aprende até hoje, cara. Mas hoje tô bem acostumado com ele, assim. Hoje E tem as vozes, né? fiz show com ele ontem à noite. Sim, tem as A do Plínio, como é mesmo? Oi, gente! Ele tem um sotaque Uma coisa do meio, sul. meio do sul, assim. É. E a Marta? A Marta é sonante. Fumante. É. Entendi. Ela fumou 40 anos, parou de fumar agora, mas a voz ficou. É, sempre, né? Fumou 40 anos. Agora, cara, e essa história das bandas de metal? Porque isso é um negócio, cara. Aleatoríssimo. Mais aleatório que isso, impossível. Calma, posso deixar o anterior aqui? Pode, deixa ele... Oi. O... É um alter ego, né? alter ego é um nome bonito pra Uma loucura. Mas a... Tá, calma. Eu tava lá. Você tava nos Estados Unidos. Encontros de ventríloco. E aí, fazendo uma matéria pro Fantástico. Então eu tava lá gravando pro Fantástico. Quem tava comigo é o Felipe Santana, que é um Sim, dos... o repórter correspondente em Nova York. de Nova York. E ele tava lá com a gente, acompanhando esse encontro maluco de gente que fala com boneco, e beleza. Tava lá e foi legal. E aí E a matéria do Fantástico era um brasileiro que tá aqui. Exato, era sobre mim lá frequentar e tal. E aí, como eu tinha feito 2 shows já quando eles foram, então, legal. Aí, beleza, eles foram embora. A gente tava em Cincinnati, no último dia, era um domingo, a gente ia embora na segunda. E eu vi que tinha show do Alice in Chains na segunda-feira. E eu comentei até com o Júlio, falei, Julião, olha aí, cara, os caras do Alice in Chains, que pena que a gente vai embora, né? Pô, legal. Vou só contextualizar, porque tem aquele receio das pessoas... Não entenderam. O Alice in Chains é uma banda famosaça dos anos 80, de heavy metal, né? Assim, É um grunge. É um grunge. A voz da consciência. A dona. Grunge da galera do grunge, né? Não é isso, gente? Então, Sim. Que tem o Red Hot, tem eles, tem, né? E o Alice in Chains quando vem pro Brasil, faz show pra 40 mil pessoas. Sim, lota, estádio e tal. E aí eu olhei os caras, assim, a gente sabia que ia ter show, eu olhei os caras e falei, cara, será que não é os caras do Alice in Chains? Comentei com o Júlio. Ele falou assim, não sei, porque o Júlio não sabe nem quem é Tom Jobim, quanto mais... Ele não sabe. Falei, sei lá, cara. Ele falou, vai lá e tira uma foto, vê se é. Se não for, os caras falaram, tá louco? Por que você quer foto, né? Aí eu fui lá pedir uma foto e eu reconheci um dos caras.
que é o Sean Kinney, que é o baterista, que tá desde o começo da banda. E aí eu fui, mas eu achei que era a banda inteira. Fui abraçar, os caras saíram, ficou só ele. Falei, então é ele o famoso. E aí, pá, tirei foto com o cara onde você é? Where are you from? Falei, Brazil. O que você faz? Aí o Júlio, eu não sabia. He's a ventriloquist. He's a ventriloquist. Ele é ventríloco. Cara, quando eu falou ventríloco, o cara mudou a cara dele. Ele falou assim, você é ventríloco? Eu falei, sou ventríloco. Calma aí, cara. Sério? Eu falei, sério? O que você vai fazer amanhã? Eu falei, amanhã a gente volta pro Brasil. Dele. Pelo amor de Deus, fala o porquê. Né? Não, você podia abrir o show. Do Alice in Chains. Do Alice in Chains nos Estados Unidos. Uhum. Aí eu falei, cara... Não vou caiu a Brasil, ficha, né? Mas não caiu a ficha. Eu falei que você tá chamando a gente pra abrir o show. E o Júlio, muito esperto, ao invés de ele tirar a foto, ele começou a filmar isso. Então mostra o cara me convidando. Olha que coisa maluca. A gente tem a gravação do cara convidando. Tem no YouTube. Aí tem o cara convidando a gente pra abrir o show deles. E é engraçado que ele falou, e a turma inteira dele lá, o pessoal da equipe dele, não tava acreditando, eles estavam rindo. Ele falou, não, tô falando sério, você quer abrir o show amanhã? Eu falei, então vou desmarcar minha passagem de volta, vou marcar mais um dia de hotel e eu abro o show. Ele fechou. Eu falei, não é possível, cara. Aí, beleza. Onde ia ser o show? No estádio? É no maior teatro da cidade, que é o Taft Theater, que é um teatrão daqueles americanos gringo, antigaço, lindo e tal. E, cara, 4 anos antes eu tinha assistido um show lá do Terry Fator, que é um baita ventríloco que ganhou a American Talent. Bom, e aí eu tava lá, falei, não, eu nunca imaginei que eu ia me apresentar naquele palco, mas calma. Cara, pensa comigo agora. Mas assim, em nenhum momento você falou assim, não, é mentira, deve ser um sósia, sei lá. Cara, passou tudo. É sósia, é um doido, o cara tá doidão e não vai lembrar depois. Não vai lembrar amanhã. Os caras me zoando. Cara, tudo passa na cabeça. Mas aí é o cara de pau, é o cara que se joga, sei lá, de repente. Sim. Aí eu falei assim, o problema não é esse, cara. O maior problema não é ter aceitado o show. É agora. Vamos voltar pra esse momento. Cara, aceito, abro. E aí? Com quem que eu falo, né? O que eu vou fazer? Que show que eu vou fazer pros caras? Tô esperando uma banda de rock pauleira. É tipo o Carlinhos Brown no Rock in Rio. Lembra que teve assim? Exato, o Carlinhos Brown, o próprio Mujica também tomou matada, garrafada. Zé do Caixão. O Mujica. O Zé do Caixão. Aí, às vezes a minha consciência erra. Não, mas é que é o mesmo nome. E aí, eu falei, cara, aceitei. Aí eu entrei nos grupos de WhatsApp dos humoristas. Falei, gente, eu vou fazer o show do Alice in Chains amanhã. Abri o show, Deus, cara, eu da Madonna, e ninguém acreditava. E aí eu falei, cara... Só que ele tinha filmado. Aí comecei a mandar o filme, os caras começaram a acreditar. Aí o Oscar Filho falava uma coisa, o outro falava outra. E quem falou foi o Fábio Gueré, lembra dele? Lembro, o roteirista do Hoje é do Hulk. Faustão, não, do Hulk. Ele tá no Hulk agora? Ele não foi pra Band. Ah, então. E aí ele falou assim, cara... Warley, faz as porcarias de trocadilho que você sabe fazer, cara. Porque eu pensei, qual vai ser o texto? Porque eu tava lá com o Plínio pra gravar pro Fantástico, que é um bonequinho nerd criança, uma criança. Falei, como que eu vou abrir? Aí ele falou, faz os trocadilhos. Falei, cara, trocadilho, como eu vou fazer? Mas em inglês? Em inglês. Pro público americano. Então, assim, que trocadilho, né? Então, cara, mas daí a gente caiu uma ficha, cara, maravilhosa, que é o lance de fazer o texto pro público-alvo. Cara, vamos fazer trocadilho com o nome das músicas e com os álbuns. E a música mais famosa deles é Man in the Box, que é o Homem da Caixa, que é o boneco. Olha que viagem. Aí você começou isso de um dia pro outro, de um dia pro outro, muito nervoso. Eu falei, cara, eu vou morrer, vou me jogar tomate. Se é que a gente vai fazer o show, né? Porque não era Mas certeza. marcou um horário, falou assim, ó, marcou horário, deram o telefone e deram um e-mail, que era o Chuck, né? Chuck, ó, fala com a gente. Mas assim, amanhã tal hora e tal lugar. 7 horas aqui no teatro. Gente, mas aí assim, é muita loucura, né? É muita loucura. É de você falar, não, gente, desculpa, eu sei que não vai rolar, um abraço. Não, mas aí vamos aí. Aí fizemos o texto inteiro baseado. Só que aí eu tive a sacada de falar assim, calma aí. Quando eu chegar no... Só que antes disso teve um negócio, calma aí. Antes de começar o show,
O Chuck chega e fala assim, o que quer dizer? Vocês não vão poder filmar o show. Aí eu falei, não, Chuck, I'm really sorry about it. Mas não tem como. Nem eu vou acreditar que eu abri o show do Alice in Chains. Ele falou, não, porque tem um negócio de union lá, o negócio de sindicato, essas coisas que o não ECAD pode. de lá. O tal do ECAD, que você não pode De lá. filmar de lá. ECAD. ECAD. Você não pode filmar show, não pode, sei lá, tem que pedir Mas, autorização. cara, nem o Júlio. Então, aí que ele falou, ele olhou pro Júlio e falou, se ele entrar, só que o Júlio é backstage total, se ele entrar e fizer uma performance, como se fosse performance com a câmera, a gente não vai poder falar nada. E eu falei, então você... Aí eu olhei pro Júlio e ele falou, Eu não falei em público nada, nem aqui. Então ele falou, falei, cara, vamos aí. O cara entrou, me apresentou, em português. Falou, com vocês, o Arley Santana. Com o celular, que parecia um helicóptero, que ele tava nervoso. Normalmente ele já não filma normal. Aí, com nervoso. Aí ele começou, e aí eu também tava muito nervoso. A sacada foi, olha, gente, seguinte... Ontem eu tava andando aqui na calçada, e aí contei toda a história, e era no dia do aniversário da minha mãe, né, 20 de julho, não vou esquecer nunca. Então eu não voltei pro Brasil, e o nome dela é Alice. Alice in Chains, Alice. Falei, o nome dela é Alice, todo mundo assim. Mas aí contei a história, a galera se identificou, e aí eu falei, mas eu trouxe o meu Man in the Box, e comecei. Só que a galera não tinha entendido que eu ia fazer... trocadilhos. Aí quando começamos a fazer trocadilhos com as músicas e a galera começou a identificar, cada música falada, a galera... eles entraram na nossa de um jeito... Como se você estivesse realmente apresentando o show. Exato. Né? E isso foi rolando. E a gente falou, fez trocadilho com os nomes das músicas, uns meio toscos, outros bons e tal, e foram rolando. Cara, resumo, 18 minutos de apresentação, que era o tempo que a gente tinha. Em inglês, meu. Em inglês. E foi a maior experiência assim, fazer da vida. 10 minutos é difícil. Não, se for 3 minutos, né? É qualquer coisa. Cara. 18. Mas assim, e foi muito legal. O público esteve com a gente. E resumindo, a gente ficou... Você ficou no show daí, né? Fui pro show e ficamos mais de 2 horas tirando foto, cara. Caramba. Tirando foto, falando com a galera. Com o Plínio, sem Plínio. A galera vindo, cumprimentando, sendo muito gente boa, entendendo o processo, porque então foi acho que a maior experiência da vida, assim, né? Assim, de... Teve alguma coisa com o Megadeth depois? Calma, teve, cara. Calma, então... isso é... Não, porque essa eu não sabia. Essa porque eu faço minha lição de casa. Né? Aí eu vi falei, nossa, mas também? Como assim? Teve, cara, do Megadeth, por causa disso, né? Eles vieram gravar o clipe aqui no Brasil e me convidaram como ator, não sem boneco. Entendi. E aí eu gravei o clipe do Megadeth e o Jornal da Cultura foi acompanhar. Cara, que loucura, cara. Mas se não for aleatório, se não for... Nada disso teria acontecido. Sim. E daí você vai conectando os pontos e você fala, cara, calma aí. É um aleatório que faz sentido de alguma forma. Sim, não. E assim, é a capacidade do artista de entender que não é um limão, mas é uma torta muito gostosa de limão. Porque exato. é isso, você poderia, assim, um cidadão comum podia olhar e falar assim, não, gente, eu não estou preparado. Vamos trazer para o corporativo. Assim, olha, você pode dar uma palestra para os diretores todos da Coca-Cola? O cara fala assim, desculpa, eu não estou preparado, ok? Pode chamar outra pessoa, quando estiver preparado a gente se fala. Né? Mas o artista, ele olha e fala assim, claro, sim, eu sou essa pessoa. E aí, em 12 horas, o cara se prepara, o cara vem a inspiração, né? Sim, ou não, né? Mas é o se jogar, porque do jeito que deu muito certo, e deu muito certo, podia ter dado muito errado, e seria uma experiência. Sim. Mas eu acho que não maior... Cara, eu fiquei tão nervoso quanto o dia que eu fui... Você lembra do Cadu Cortez? Não. Ele faleceu agora. Mas ele era... Cadu Cortez da Band. Da Band e depois foi repórter do SBT. E depois estava na TV Cultura também. Sim, ele fazia os dois, eu acho. Fazia assim. Namorava a Marcela Terra. Ele. Sim, ele, sei quem ele, é. Lembrei. Ele. Faleceu há pouco tempo. Pouco tempo. O Cadu... Peraí que a sua voz... O Cadu, cara, ele tava cobrindo a Copa Davis e pintou um trampo pra ele. Se liga nessa. É o aleatório, lembra? Aí ele chegou e falou assim... Warley, beleza, cara? Tô aqui
cobrindo a Copa Davis, ou tava assistindo a Copa Davis com o pai dele, não entendi direito. Ó, te indiquei pra um job aí, cara, o cara vai te ligar, é o Santiago. Falei, beleza. Cara, me liga o Santiago, falou, olha, demorou pra me ligar. Quando ele me ligou, já era tipo 10 da noite, ó, então amanhã, o Cadu falou que você segura, tal, amanhã, pá, você vai ser o repórter de campo pra Chilevisión, ao vivo. Esse pra mim é o mais aleatório do mundo. Chilevisión, o maior canal é a Globo do Chile. Não, que jogo? O jogo calma. Aí eu vi que era um campeonato que ia ter feminino, futebol feminino, que eu nunca tinha nem visto, futebol feminino aqui no Pacaembu. E aí eu ia cobrir. E aí, cara, estudei pra caramba pra fazer Brasil e Argentina, que era o primeiro jogo. E na realidade era Chile e Costa Rica, porque é pro Chile, lógico, não tinha que desafiar. Eu estudei pra Brasil e Argentina, mas era o segundo jogo. Ao vivo. Então eu era o Tiro Marcos da parada. O Galvão do Chile falava... Estamos com o nosso reportero, Warley Santana, que está aí na cancha. Warley, como está o jogo aí? Mas aí, cara, fala o que dá, né? Cara, fala o que dá, mas assim... Primeiro, só tem sobrenome. Ele é Cueva, não sei quem, sei lá. Você não sabe nem quem é a estrela do time. Né? Foi um tempo muito curto de estudar. Só que, graças a Deus, cara, foi um negócio muito louco. Porque quem fez o gol, porque no era final, o único cara que você decorou o nome. Era a goleira, que era incrível, que é a Cristina Endler, que é a goleira do time do Paris Saint-Germain, que é a melhor goleira do mundo, e é a goleira do Chile. E tinha a atacante, que foi que eu estudei também, e que aí eu vi a ficha dela, vi que ela tinha jogado na Espanha, em vários times, agora estava nos Estados Unidos. Então, cara, olha que louco. Na hora do intervalo, ela fez o gol e a melhor defesa foi da Cristina. Eu falei, então estou aqui com os dois craques Foi lá. Só que deu pau na transmissão, porque eu não estava ouvindo o narrador. Então, o produtor de lá mandava a mensagem por WhatsApp pro nosso produtor aqui, e o nosso produtor, olha, ele tá perguntando tal coisa. Aí, vamos entrar, 2, 3, 1, tá. Então, pá, você sabe, TV, coração na boca, sim. Chile ao vivo. E assim, você não pode nem gaguejar, né? Não, e aí tem que saber o que você está falando. Sim. Então eu vou falar com a Cristina Endler, ela que é arqueira de Paris Saint-Germain, uma das melhores do mundo. Cristina, que prazer. Pá, e bromexe, pá, pergunta. Resposta, e ela responde, pá. Pergunta. Pá, e depois, também estou aqui com... Aí falei com a atacante que fez o gol, que golaço, não sei o quê. Eu tinha estudado um pouquinho antes, que eu aprendi que propina é o tempo extra, sabe? Uhum. E com 2 de propina, então tem muita coisa que acontece na hora. E ela respondeu, sim, por supuesto, blá, 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 blá. Eu falei, sim, falei aqui com as 2 craques de La Roja, da vermelha, né, que eles chamam La Roja. E aí foi, queria agradecer o Warley Santana e tal, depois ele volta. E falei, cara, eu tô transmitindo mas um assim, jogo. que roubada também, né, cara? Cara? Mas ao mesmo tempo, você, né? Eu não sei dizer, cara, não sei. E aí um amigo meu falou, Warley, tô te vendo na CNN aqui na Espanha. E aí, é o mesmo grupo. Uhum. E aí passou na CNN e é a maior audiência. Nem era rádio, era TV mesmo. É TV. Eu tava eu tô ali falando. E você tem um pouco de cara de latino também? Sim, somos tudo aí, cara, vamos aí. Do cantor não, né? Não. Aí foi... Nem do cachorro. Nossa, foi péssimo. Latino. Bom dia. E aí foi... Essa acho que foi a experiência tanto quanto do Megadeth. Uhum. E eu fiquei muito nervoso, porque eu não sabia nem o vocabulário de falar, sei lá, como que é, sei lá. Me lembrou uma história que eu tenho pessoal. Eu era adolescente, eu fui para os Estados Unidos e estava em Chicago com um amigo, fazendo um mochilão, não sei o quê. E aí, quando a gente chegou para conhecer o estádio do Chicago Bulls, que na época, né, o Michael Jordan bombando, aquela coisa e tal, tava rolando uma gravação, uma filmagem de um longa do Spike Lee. Caramba. Falei, caramba, Spike Lee, né, cara? Na época eu gostava muito também de cinema já. Aí ficamos assim, assistindo, né, ali e tal. Chega um produtor e fala assim, vocês gostariam de participar de uma cena? Caramba. Era o meu amigo, nossa, vamos. E aí a gente
eles levaram a gente para perto, tem a estátua do Michael Jordan, então a gente era como se fôssemos turistas, então era para chegava, um olhava pro outro e falava, "This is awesome", e tirava foto. Era essa a ideia, né? Aí nós fizemos, sei lá, umas 3 vezes e tal, assinamos lá e tal, viemos pro Brasil. E na época, cara, não tinha essa, não era lançava um filme lá, esperava um tempo para chegar. Sim. E a irmã do meu amigo morava lá, então ela pegou e mandou pelo correio a fita. O filme chama He Got Game. Ele existe, o filme e tal. Beleza. Caramba! Cara, reuni uma galera e tal pra assistir. Cortaram a cena. Não, ficou minha mão. Cortaram a fala e tem uma mão assim. Aí eu pausei, falei, minha mão. Maravilhoso, cara. Mas pensa bem, eu trabalho com a minha mão coberta. Mas, cara, e a gente tal, não, Spike Lee e tal, apareceu minha mão tirando a foto, assim. Tá bom, pausada, assim. Mas muito bom, cara. Uma experiência. Sim. Você vê hoje em DVD ou no streaming, provavelmente você tá, porque no VHS você ficava só o meio da imagem. Pode ser. Mas era pra baixo, película, era pra né? cima, assim, uma coisa. Eu tava embaixo, enfim. Mas calma aí, você entrou no papo. Não, ele entrou no papo. Não, desculpa. ele é. Ele é cinéfilo, né? Vem O Júlio é aqui, cinéfilo. dá um oi, porque assim, ele participou. Entra aqui, dá um. Você já apareceu na frente ó. do Alice in Chains, pode aparecer. Essa é a sua voz, né? Olá, tudo bem? Ele tem um quê de Raul Seixas, né? De Raul Seixas da China. É só parênteses. Da Bolívia e da China. Porque ele é aquela mistura bonita. Ô Arley, e o teu livro? Me conta do livro. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu descobri que não tinha qualquer material em língua portuguesa sobre ventriloquia. É mesmo? Cara, é uma arte, né, que data de tempos bíblicos, tem uma história e tal. E cara, não tinha em português, em língua portuguesa. Caramba. Aí eu identifiquei isso durante a pandemia. Eu falei assim, comecei a dar aula para os meninos, para os ventriloucos, que são os menininhos. Comecei a dar aula for free mesmo, de amizade, para a molecada ter o que fazer na pandemia. E como era online, tem um lá do Maranhão, Tá com outro do refluxo? Sertãozinho. Tá com refluxo? Eu tô. Não percebi. É a idade. Desculpa. E aí comecei a dar aula para eles e percebi que não tinha ensino de ventriloquia e não tinha qualquer material em língua portuguesa. Então eu falei, vou escrever um livro, cara, porque eu tenho um monte de livro aqui em inglês. Como um manual, assim. Um manual não tem, ninguém sabe isso, tudo que a gente falou aqui. Sim. E mais outros detalhes. Eu falei, as pessoas Compilar. precisam saber para que essa arte seja difundida também. E não só isso, cara. Olha que louco. Escrevi. Quem se interessou foi uma editora de Portugal, porque não existe em Portugal, não existe em língua portuguesa português, no mundo inteiro. Então a Lisbon Books, que é da Shadow Books, falou, vamos fazer. Fizemos. Quem escreveu o prefácio? Tom Cavalcante. Mentira. Verdade. Maravilhoso, Que legal, Tom Cavalcante. cara. Falou, eu escrevo. Eu faço, prefácio. Então assim, prefácio Tom Cavalcante, editora Lisbon Books, lançamento dia 2 de junho na Martins Fontes, em São Paulo. Aqui. Aí vamos fazer o lançamento. Cara, não divulguei tanto. Eu divulguei nas redes sociais e tal, não sei o quê. Resultado, Osmar, é bom demais falar isso contigo, compartilhar isso contigo. Você é um amigo de muitos anos. Esgotou, cara, primeiro dia. Primeiro dia? No primeiro dia esgotou. Que eu fiquei delícia. das 6 da tarde até as 10 da noite assinando o livro. E teve gente que ainda foi embora sem o livro. Olha que coisa maluca. Não, e eu acho que tem, como você falou, que é prima da arte mágica, porque eu acho que tem também o mesmo sentimento de como é que faz. Não, e uma demanda reprimida, assim, que você fala, cara, não imaginava. Aí foi gente de Sertãozinho, veio gente de Rio Preto pro livro. Olha que coisa maluca, a gente não tem essa noção. Eu tô falando isso de coração, você sabe, cara. Claro. Eu não imaginava. E aí Mas aqui, desse lado também, o Arley, eu acho que também brinda um pouco toda essa história, porque por mais que tenha sido engraçado, né? não, mas é um esforço para fazer a roda girar, né, cara? Não é uma assim, não é uma carreira flat, não, né? Não é. São altos e baixos né? E então é uma. Mas, cara, eu nunca imaginei, por exemplo, apareceu lá o Matoso, que faz a Adênia, que é a Adênia Clow no Instagram, maravilhoso, uma amarelinha, não sei se você já viu. Não vi. Que fala do cringe.
Não vi, não vi. Nossa, Desculpa. bombou. Aí foi o Fábio Caniato, que é o Louro Mané, que é o Louro Lelé, que é o Louro Mané. Mané. Aí foi o Iaco, que é ventríloco, foi o Palhaço de Latina, que é a maior referência. Então, que você vê essa galera, fora um monte de amigo, foi a menina que faz o Elmo, que faz a galera toda, que faz o Grover, que faz toda a galera do Vila Sésamo. Sim. Então, assim, além das pessoas que já iriam por curiosidade, foi também a galera do meio. Legitimando. Exato. Agora, tem diferença de ventriloquia para fantoche? Muita. Porque não é a mesma coisa. Não é. A gente sabe que a técnica não é, mas se cruza as artes ali... Se cruza quando é manipulação. Por isso que o André Milano, que é um grande fantochista, bonequeiro e tal, que faz o Grover, que faz outros bonecos, fez o Dudu no Tá Certo, tem um capítulo no livro para ensinar a manipular. Então, assim... só nisso, mas por exemplo, ventriloquia, tá o cara do lado e aparece, mas o bonequeiro pode estar do lado também. A diferença é que aí ele não mexe a boca, então tem algumas diferenças, mas tudo é teatro e de várias boneco. técnicas também, né, de bonecos. São várias, eu conheço várias. alguns que fazem de preto Sim, e aí aparece mesmo. maravilhoso, né? manipulação direta, que é incrível, que é uma arte maravilhosa. Conheci na TV Cultura o pessoal do Cocoricó, Exato, e aí que é também era uma fantoche. coisa de cenários suspensos, né, para ficar em pé. Então, e a galera do Cocoricó também, a Kelly, o Rubinho Lousada, maravilhoso, que é do Cocoricó, essa galera foi também. Então, olha que louco, foi essa galera, foi uma galera de comédia, foi uma galera... Então, por isso que a gente, sei lá, e a livraria não tava botando fé, nem a editora, eu acho. A editora foi legal, botou fé, aliás, eu agradeço, lá de Portugal, mas eles não tinham noção do quanto isso podia, nem a gente. Então a gente não sabia também, não imaginou que ia esgotar no primeiro dia. E aí tem site da Amazon, o site da própria Martins Fontes, tá tudo esgotado. Hoje, se você entrar Mas agora... você tem que fazer outra edição. Só que agora eles fazem on demand, então eles estão fazendo mais, Entendi. então não é mais agora a segunda edição e tal. Então, eles estão imprimindo outros pra... Olha que louco isso, cara. E você sabe quem não tem o livro? Quem Você? não tem? Não, o Tom Cavalcante. Aí. Ainda não mandei pra ele, mas eu Porque vou não mandar. tem o livro. Acabou. Não, é que eu aí mandei fazer um presente especial pra ele e ainda não tá pronto. Mas Como eu que é o vou nome do fazer. livro? Os Segredos da Ventriloquia eu trouxe pra você. Ah, mentira. Cara, você é sensacional. O Tom Cavalcante não tem, mas eu tenho. Ok? Sabe quem foi o primeiro a ganhar esse livro? O Silvio Santos. Ah, você foi lá, Eu fui né? lá, fui lá. No jogo dos pontinhos, você foi? Não. Eu levei um ventriloco, o João, pra se apresentar, ele adorou. E aqui, ó, Os Segredos da Ventriloquia. Esse é teu, cara, mas eu preciso assinar ainda. Nossa, Olha que aí. legal. Olha aí. Olha o Arley. E olha aí o Segredos prefácio, da ó. Ventriloquia. E prefácio de Tom Cavalcante. Que legal, cara. E é um livro, não é pretensioso, ele só conta a história, conta um pouquinho, né, Olha como o prefácio começa sensacional, né? Fazer rir é coisa séria. Tom Cavalcante é tom, né? Cara, Ele que acerta legal. sempre o tom, sem querer fazer trocadilho. Mas ele é... Cara, e tem bastante página. Né? Bastante coisa, cara. Sim, E a gente figura. tirou coisa ainda. A gente tirou coisa mesmo porque ia ficar muito grosso. Cara, muito obrigado. A gente queria um livro acessível também. E a Lisbon Books entrou com a gente. E tudo em pauta também, assessoria. Maravilhosa. Tá bem nessa foto, cara. Que legal. Então. Essa arte é do Eberson Santiago, que incrível, cara. Baita artista. Bom, ó, de novo, gente. Pro cara adquirir, como é que... Bom, tá esgotado? Como é Mas que faz? se você entrar no site da Martins Fontes, né, Júlio? Ainda tem como pedir, aí eles vão mandar Eles on-demand. fazem on demand. No site da Atlântico, que é a Lisbon Books, está demorando um pouco. Então, a Martins Fontes já fez um pedido, parece que está chegando. Então, esse aqui vai ao ar... Vai ao ar daqui um mês, mais ou menos. então vai ter. Warley, cara, que legal, cara. Sempre um prazer conviver com você, porque é muita história. É muito prazeroso conversar com quem consegue jogar tênis e não... jogar squash e não tênis. Né? Então, assim, a conversa com você sempre é um ping-pong muito gostoso. Cara, obrigado por você ter Eu que vindo. te agradeço e você sabe, onde você tiver, o que você quiser, tamo junto. Né? Aliás, tem um presente pra você. Eu também tenho um presente pra você. Ó. Um comprimido? Não. Quase isso, cara. Coloca no dedo como um anel, até o fim, no do meio mesmo. Pode ser. No do meio. E faz assim, ó. Aí agora é só arrumar uma voz.
Cara, E aí tem no livro como arrumar a voz, como fazer a primeira voz. Tem toda essa... Toda pessoa que vem aqui, todo convidado ganha o João vai trazer pra mim aqui. O João é ator, é nosso, nosso roteirista também. Que legal, cara. Esse Aí aqui sim, é um kit. Cara, esse aqui é um kit do Mackenzie com alguns produtos exclusivos. Obrigado, eu sou fã do Mackenzie. Calma aí, cara. Obrigado. Tem aí uma caneca bonita. Uma caneca não, um copo bonito. Que lindo, cara. Que lindo. O Mackenzie, cara, o Mackenzie há 150 anos, o Mackenzie tem mudado a vida das pessoas no Brasil através da educação, cara. E a gente tem muita honra e prazer de estar aqui dentro com esse projeto, o MacPlay, que tem trazido a marca Mackenzie para um outro patamar no sentido do conteúdo, do marketing de entretenimento. E ter você aqui com a gente é um grande prazer nesse momento também. Cara, adorei. Olha, Mackenzie ou Warley, ó. Bom demais, meu. Obrigado. E para terminar, você tem um parente que é professor no Mackenzie. Sim, Wesley Santana. Essa é sensacional. O nome é sensacional. Não tem como não ser meu primo. O Wesley dá então, aula aqui, cara. Professor de história, incrível. Maravilhoso. Um abraço pro Wesley Santana. Wesley Santana é incrível. O MacPlay é essa plataforma de conteúdos audiovisuais que a gente está implantando aqui no Mackenzie, uma iniciativa Mackenzie, mais uma vez saindo na frente, sendo pioneira dentro do Brasil, cara. É a primeira plataforma de conteúdos audiovisuais de uma instituição de educação e que é de graça. Então você tem entretenimento, informação, enfim. Se você quiser conhecer mais, macplay.tv em todas as redes sociais. Warley. Legal demais. Obrigado. Obrigado mesmo, cara. Valeu demais, cara. Junto, nós estamos juntos sempre. E você fica com a gente aí, procura a gente nas redes. Aquele abraço, até a próxima. Valeu, gente.